Fala, meu exército! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Cast One. E que privilégio, né, Nicole? A gente está apresentando aqui esse primeiro podcast. Quero agradecer aí a minha produção, né? Jennifer, Emerson. É um privilégio a gente estar participando, né, Nicole? Com certeza, muito boa essa sensação de estar fazendo o reino crescer, né, com esse projeto maravilhoso. E com isso, eu já venho pedir para vocês se inscreverem, dar o like, deixar um comentário e compartilhar para todo mundo, né, para todo mundo receber tudo aquilo que vai ser falado aqui nesse podcast. E agora, vamos para o nosso convidado de hoje? Bora simbora! Quem será? Vocês mandaram aí na caixinha de pergunta, né? Pastor Jacques, aí mandaram Alessandra Vilas Boas, Arthur e sua moto. Arthur e sua moto estavam presentes. Será que é ele? A gente pode anunciar já, minha produção? Pode. E aí? 3, 2, 1. Léo e Daninha! Eu lembro-me que, eu acho que foi Rafael Alves que tinha colocado lá no Rafa Soares, tinha colocado podcast 01 tem que começar com os líderes do 01. Então eles acertaram. Que prazer, e para quem não sabe, né, eles são os idealizadores, né, Nicole? Sim. São os idealizadores desse podcast, dessa estrutura aqui, da gente começar a fazer as coisas, a falar de Deus, nesse novo propósito. Pois é, que é um sonho, né, desde muito tempo ter esse podcast aqui para fazer vidas. E aí? Qual a sensação de você estar aqui? Eu fico sem palavras, de verdade, assim. Enquanto a gente estava organizando tudo, eu até falei, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer discípulos como vocês, né? E abraçar realmente o nosso sonho e fazer acontecer, tirar do papel, trazer para a realidade. Porque, quer dizer, às vezes a gente idealiza, mas são tantas coisas que a gente tem que fazer que a gente acaba esquecendo de realmente priorizar os nossos sonhos, entendeu? A gente acaba vivendo tantos sonhos, outros sonhos que existem alguns que ficam ali guardadinhos. Até chegar alguém e sacudir, dizer, vamos embora, fazer acontecer. Calma, não vai adiantar, não falar dos sonhos. Vamos para a nossa pergunta-chave. E Léo, meu diácono, meu líder, o Babão está aqui, viu? O que é que você tem a falar aí desse novo tempo, dessa ideia que vocês tiveram, que eu acredito que nasceu no coração de Deus, desceu para vocês. Estamos muito felizes. Em 2025, a gente tem declarado, né, que 01 vai viver um tempo extraordinário. Amém. E começar com esse podcast foi sensacional. Mas, como a Naninha falou, a gente levou a ideia para o time está comprado. E estamos aqui hoje porque os nossos discípulos abraçaram a causa e o reino vai ser pregado, né? Amém. Ele vai avançar. E eles disseram, né? Tá colado e também tá cobrado, né? Cobrado, então. Cobraram muito a gente, bora colocar para fora, tirar do papel. E estamos aqui hoje. Vamos para a nossa pergunta-chave, né? Vamos. Simbora. Bora lá. Diaconisa Daninha. Pergunta-chave. Todo podcast a gente vai ter essa Sim, pergunta. verdade. Todos os podcasts vão ter essa pergunta. Diaconisa Daninha. Quem é Léo? Então, quem é Léo? Léo é essa figura aqui que vocês estão vendo. Ele não é muito diferente do que vocês veem na igreja. Quer dizer que o cabo é o mesmo em casa, no trabalho, na igreja. E isso é bom porque é um testemunho que é real, né? Às vezes a gente vê exatamente, entendeu? Então, assim, em casa ele é esse homem. Ele é aquele que é visionário, é aquele que bora, me cobra direto, vai fazer alguma coisa, entendeu? Assim, Intenso não. ele é muito intenso e às vezes até demais. Fica vontade de menino, calma, o que é que eu faço? Você Aquele controla. facho. Então ele é a mesma intensidade de oração que ele tem quando está lá ministrando no altar, é a mesma intensidade de oração que ele está orando em casa. Ele pega lá o óleo da unção, bota lá na mão de Helena, na mão de Maria, e vão orar e vai orando. Vai se falar desse aqui, tá muito Por isso que um dia eu vi Maria. bem feito. Quando ele tá desse tamanho, é a unção do pai. Exatamente, entendeu? Então assim, ele é esse cara visionário, ele é um cara que se importa de verdade. Quando ele realmente vê que é algo que, sabe, incomoda ele não é, como eu posso dizer, aquele que, tipo, releva muita coisa. Ele é o pastor mesmo, né? Ele abraça, entendeu?
em casa ele ora, em casa Vai ele não. busca, em casa ele lê a palavra. Não, assim, não tanto tempo que ele é mais cara da oração, daqui do mover. E é muito bom que a gente se equilibra, né? Mas é isso. Não trabalha do mesmo jeito. Eu chamava ele de. Não vou dizer citar nomes, mas ele é um Deixa cara bem. que não se mistura. Ele realmente é separado. E é isso. E, meu amigo, acho que tá 1x0. Tá 1x0 pra mulher, viu? Na moral mesmo. Vai ter que falar bonito agora, pai. Vai ter que. E eu tava pensando aqui o que eu ia falar. Meu diácono Léo, meu líder, meu futuro pastor. Vai tá enfeitando pra poder ganhar. Ah, tem que preparar o terreno. Eu preparo o terreno e ele dá a macadada. Quem é Erimarcélia? Maninha. Então, né? Essa mulher aqui é o amor da minha vida. Gente, eu sou tudo isso que ela falou porque nos bastidores tem alguém que me apoia, tem alguém que cobre minha vida, cobre nossa casa. Quando eu saio com essa intensidade, muitas das vezes ela fica com nossas filhas, ela fica cuidando da casa. E é uma mulher maravilhosa porque ela realmente é submissa, ela é a mulher que edifica o lar. E muitas das vezes vocês me veem assim pra cima, mas é ela que me coloca pra cima. Ela que Olha me aí. puxa. Diretamente dos bastidores. Sabia disso? Traz um que me lencinho, puxa. produção. Então, sem ela, nada disso teria acontecido, né? Eu não seria essa pessoa que vai à frente, que muitas das vezes vocês não vê ela, mas me vê, mas ela está atrás. É como se ela fosse a coluna ali segurando, né? Sabe? Tem que ter alguém, mulheres, tem que ter alguém ali que segura realmente a parte de cima da casa e essa mulher que ela faz isso. Eu admiro muito ela, aprendo todo dia com ela. Então, ela lê muita palavra, lê muitos livros, então eu fico me desafiando a fazer o mesmo, porque eu nunca fui de ler tantos livros, mas ela lê 20 por ano. Falar em livro, vai ter um anúncio hoje, né? Vai ser hoje esse anúncio? Olha lá, hein? Então é isso. É isso, Naninha? Erimarcélia? É isso, Erimarcélia? Mulher de oração, mulher de Deus. Amém. E aí, Nicole, igualou 1x1? Eu acho que tá 1-1. Não. Acho que tá, já vai lá. Como eu não sou muito clubista, eu acho que Léo ganhou essa, né? Não Eu sou sei, muito não sei, clubista. não sei. Deixa pra galera decidir aí quem foi que ganhou. Mas eu acho que tá 1-1. Os dois falaram bonito, os dois conseguiram entregar com intensidade aí. Mas aí, como é que vocês se conheceram? Vocês já se conheceram dentro da igreja? Em célula? Como foi? Eu não lembro agora, se vocês já me disseram uma vez, eu não tô lembrado não. Então, a gente se conheceu na igreja mesmo. Quer falar dessa? Não pode falar, não. Eu já era apaixonada por mim desde sempre. Primeira vez. Comentou as beiradas. Não, mas quando a gente se conheceu assim, de verdade, né, eu namorava com outro rapaz. E a gente foi pra uma viagem em Brasília em 2012. E aí eu tava namorando com esse rapaz e ele não sabia. Eu não sabia, viu, gente? Nem que ele chamou a atenção. Então, eu não sabia que ela era comprometida e eu admirei, né? Com os bons olhos. Admirou, tá? Né? E eu dançava hip hop, break, Olha aí. apaixonado pela dança. E ela também dançava, né? Só que balé. Quem não sabe, Léo fez jazz. parte do Quatro Elementos. Elementos. Esse cara lá da máscara, ninguém sabia quem era. Máscara e luz. E é isso que me chamou a atenção, foi a forma que ela adorava dançando, velho. Que é isso? Era como se fosse uma oração ali, tocava geral assim na alma da gente. Não, e detalhe. Até hoje, Aí tu olhou aquela maguinha assim, dançando. Não, e detalhe assim que ele falou pra mim depois, que nesse ano a gente foi. Sempre a gente vai pra celebrações, na verdade, né, que a gente tem aqui agora. Maceió, a gente pensou que no meio do ano, a gente sempre ia pra Brasília, na época. E aí ele foi nesse ano, foi nesse ano, de 2012, foi buscando uma subequipe, uma namorada e um emprego. Tipo isso, entendeu? Ele foi buscando isso. E aí, tipo, eu tava namorando lá, mas não sabia ele que eu namorava, mas Sim. quando a gente voltou, eu voltei solteira. Eita.
Entendeu? Eu já tava. E aí aconteceu de juntar as equipes. A minha líder de equipe juntou com o líder dele e a gente acabou virando um discipulado. É uma oportunidade que Pronto. eu fiz. Aí quando eu fiquei sabendo que ela era comprometida, eu já deixei de lado, né? Só Sim. que o primeiro impacto lá em Brasília, no ônibus e tal, ficou, né? E quando juntou as equipes, que eu fiquei sabendo, eu disse que pena, mas no fundo eu falei assim. Ele chegou lá do meu lado, sentou assim do meu lado e fez, fiquei sabendo, tipo, não foi nem um boa tarde, entendeu? Falou nem um lanche antes. Eu tô sabendo que tá solteiro, que pena. Falou nem um lanche. Que pena. Já chegou Já tirando. chegou tirando. Pena, mas no fundo, felizão assim. Já né? tava jogando fora. Já tava preparando ali o terreno pra sofrer o pênalti, né? E fazer o gol. Você já tava daí. E aí foi assim, e aí começou na amizade, conversando, e tarará. Demoramos um bom tempo, né, para respeitar todo o processo que tinha acontecido e se conhecendo também da equipe, né? Que foi a equipe Gigantes. E aí a gente foi se conhecendo, não, ficamos amigos e teve aquele processo de oração, né? Mentira, a gente não orou não. Quer dizer, orou individualmente, né? Mentira, tá mentindo. Não, a gente, assim, a gente... Ih, só perdeu. Normalmente, quando a gente vai fazer um processo de oração, a gente senta com os líderes, Sim. os líderes estabelecem um período, sei lá, vocês vão orar 3 meses para poder namorar. A gente não teve, a gente orou individualmente, e quando foi na hora de sentar para conversar com os líderes, Nossos falaram assim, respectivos pais, o Itaí estava maduro o suficiente. É porque é mais questão de maturidade. Esse negócio de você separar 3 meses pra orar, né? Vai de cada um, né? E faz um tempão já que a gente já veio andando, conversando. Justamente. Foi isso aí. Você é uma das pessoas que já tinha o propósito já traçado, já era o que queria. e a gente não era recém-convertido. Eu Sim. me converti em 2008. Então já tinha um tempo. Cara, 2008, dinossauro da sala. Eu nasci. Quanto tempo? Desse- Sei não, tô botando. Meu amigo, 16. Naninha se converteu, nasceu para Jesus e Nicole saiu do bucho da mulher. Foi. Olha Desse aí. jeito, 17 anos convertida de ninguém. Vovó, pô. Tô dizendo que minha líder, quanto mais velha, mais linda ela fica. Olha aí, não é igualzinho, né? Não, Vai, sim, é vai nova. conhecer bem, viu? Viu? Não, a cara dela sortudo não. Tem duas filhas e é uma delas assim. Então. E aí foi isso, a gente sentou, a gente era convertido, né? E aí começou a período de oração, de namoro, aliás. Não, foi tão estranho assim que a gente sentou, né? Tipo assim, que a gente era bem, tipo, não estão namorando, não estão morando, não estão nada, não pode pegar na mão, não pode beijar na boca. Sim, E aí Era bem- a gente saiu Rígido. do culto, já, tipo, sentou, vocês estão namorando, pode namorar. Então eu saí, entrei solteira, terminei, saí do culto namorando. Como Então, foi sair com a senhora? eu não conseguia pegar na mão dele, sair e pegar na mão dele. Foi um entendeu? processo, Ele né? não tinha a preparação assim, não tinha. Naquela época tinha quando você saia da oração e ficava beijo. E aí a gente saiu, tipo, não conseguia nem pegar na mão dele. A gente passou um mês pra poder dar o primeiro beijo, e tarará, Foi. bem... Mas nesse tempo você já era um líder de célula, Já era de célula e eu era colega da dança na época. líder da dança. Velho. Aí nasceu o Giga 8, é o Giga 8? É. Giga 8 que eu me lembro, né? Não, era Giga 3 primeiro e depois foi pro Giga 8. Foi isso aí. Esse aí, Juntou só eu sou nova. essa equipe aí, essa Quando a gente era subequipe. subequipe, era. Foi muito legal. Foi um processo de aprendizado. Não foi fácil. Né? No tempo dos gigantes ali, aquele Tem processo. gigantes, tem processo, não foi fácil. Muita Depois gente Giga até a gente era criticou, um menor. porque Era um menor que trazia 30 pessoas, né? É isso. 20 pessoas. Mas é assim. E na época tinha outras subequipes que eram 100, 100 e pouco. Justamente, aí por isso que era um menor, né? Tava ali no radar, entendeu? muitas pessoas não aceitavam que a gente estava namorando, que a gente tinha juntado para crescer juntos. Isso vai Sempre virar tem um essa beijo. Meu amigo, é igreja, né? Igreja é o povo que precisa ser tratado, né? É um Aquele aglomerado de negócio, pecadores. E hoje nós estamos aqui juntos, né? 10 anos já, fora o tempo dos processos aí, mas muito felizes. E assim, eu não sei vocês aí, mas eu tô muito próximo pra saber o testemunho de vocês. Passar por minha líder. Primeiras mulheres, só que aqui. Vontade. Muita curiosidade. Léo sei mais ou menos, mas Naninha, não sei pensar Verdade, como ela se converter. Então, gente, tem uma história polêmica assim também.
A minha família sempre foi. Meus pais se separaram quando eu era muito nova, eu era criança, com uns 3 para 4 anos de idade. Então, meu pai na época ele era alcoólatra, então ele sempre bebia todos os finais de semana. Hoje, graças a Deus, ele encontrou o caminho e está, né, percorrendo aí. Mas na época a minha mãe era muito nova também, ela engravidou muito nova, ela teve o primeiro filho, engravidou o primeiro filho com 15 anos. Então assim, foram 4 filhos seguidos, um atrás do outro. Só que a mãe sabe que às vezes é meio pesado, entendeu? No 74. Eu com 2 de hora, eu falei, meu Deus, alguém me tira aqui, entendeu? Mas aí ela também não tinha terminado os estudos, ela teve que voltar a estudar. Então ela estudava, trabalhava e dava 4 meninos. Então, assim, a gente passou um período na minha infância onde a gente foi criar, tipo assim, quem me criou foi minha irmã mais velha, entendeu? Porque minha mãe também trabalhava, meu pai não dava muita assistência, nem presente, nem financeiro, nem, enfim, de estar lá, de dar um suporte, vou levar as crianças, enfim. Então, assim, a gente passou por esse período muito difícil, na verdade. A minha infância foi muito difícil, a gente sempre mudava de um lugar para outro, então eu não tinha muitas amizades. Sempre fui muito sozinha, sempre tive minhas irmãs. Então, a minha família era meu suporte eram minhas irmãs. E aí aconteceu da minha mãe namorar, começar a namorar de novo, aí o namorado dela foi morar com a gente, e aí depois separou, então a gente sempre tinha esse rodízio. Não foram muitos, mas foram alguns. E acaba que a gente fica, né? Porque a gente se adapta. Dentro de casa não tinha muitos exemplos, né? Isso, entendeu? E a gente se adapta. Aí aconteceu dela vender a casa que a gente morava. E a gente foi morar de fato na casa da minha avó, depois na casa de uma amiga dela. A gente sempre foi muito difícil. Até que chegou um tempo que a gente foi morar com o nosso pai. Eu já tinha acho que uns 12 anos. Quantos filhos? Toma, 4. Do meu pai, né? Foram 4 filhos. Aí meu pai depois casou de novo e teve mais 2. Então, uma família bem grande. Mas aí a gente foi morar com o nosso pai. E nessa época foi a época que foi realmente assim, muito mais difícil, porque ele já tinha casado de novo e já tinha tido um outro filho. E esse outro filho nasceu com síndrome de Down. Não que o síndrome de Down tenha trazido dificuldades, mas o fato de você ter um outro filho, formar outra família. Então, assim, a gente ficou... Era o fato da adaptação, né? A um lugar... Entendeu tudo. E aí chegou um dia que meu pai chegou pra gente e disse assim, eu vou morar em Jacumã. E não dá para vocês morarem com a gente, porque lá não tem escola, não sei o que lá. Vou colocar vocês para morar num apartamento. Aí ele tinha um apartamento, a gente foi morar lá sozinho, 4 filhos, 4 jovens. Mas ele sustentava vocês? Ele dava suporte financeiro, mas a gente não tinha pai nem mãe. Então eram largados, né? Tipo, eu tinha 14 anos. Na minha época, eu com 13 anos, eu ainda brincava com boneca. Então, eu era criança de verdade, assim. Não tinha essa questão, essa analise, enfim. E aí foi onde realmente, eu acredito que eu devo ter sofrido depressão, mas nunca fui para o médico, nunca fui diagnosticada, então assim, posso dizer com certeza. Mas naquele tempo não era uma coisa mais... Não era tão... Você sabia, né? Como é hoje, entendeu? Então assim, eu sempre quando eu ficava muito triste, eu me mutilava, eu não chegava a me importar. Porque eu, quem não sabe, eu sou hemofóbica, eu não posso ver sangue. Então eu sabia também dessa... então assim, eu ficava me batendo, me beliscando. Falta outro ponto que a gente Mas assim, chegou um dia que eu tive que enfaixar meu joelho, tanto que eu bati nele contra o privado, eu fiquei batendo nele. E assim, a gente acha que é frescura de pessoas que fazem isso. Faz porque quer chamar atenção, não. Por exemplo, no meu caso. São sinais, né? Eu senti uma dor emocional muito grande. Então, para eu poder me livrar dessa dor emocional, eu proporcionava dor física. Entendeu? Para ver se... Era como se fosse uma manchete. Sim, era como se fosse um preenchimento, né? Isso, e o vazio dói demais. A solidão dói demais. Entendeu? Um sentimento de rejeição, um sentimento de que eu não pertenço a lugar nenhum. É uma dor muito grande. Então, você vai procurar coisas para aliviar. E você se culpa, né? Com esse demais. Então, assim, eu comecei a fazer isso, enfim. E foi bem difícil, assim, pra gente. Aí, no outro dia, a gente foi sair com meu pai, eu e minha irmã mais velha. E aí, ele bebendo, a gente perguntou a ele, pai, você disse que ia morar em Jacumã. E o senhor nunca foi. Assim, a gente morava com o senhor, o senhor disse que ia morar em Jacumã, botou a gente aqui, mas o senhor nunca foi morar em Jacumã. E ele bebeu e falou, não, eu botei vocês para morar porque eu não aguentava mais morar com vocês. E, tipo assim, aquilo foi uma verdade que, tipo, meu pai
não aguentava morar comigo. Eu não aguentava estar no mesmo lar que eu. Então, assim, foi muito doloroso, entendeu? Hoje eu falo assim, não gerando culpa ou um peso para ele, porque eu entendo que a gente dá o que a gente tem. Sim. Então, talvez ele não tivesse para dar, porque ele também foi um pai muito jovem, né? E às vezes o processo de maturação do homem também é um pouco mais demorado. Talvez não fosse culpa dele também, ele ter Isso, entendeu? chegado naquele ponto. E o fato dele sempre estar procurando bebidas também pode ser para suprir uma dor que ele tenha carregado, enfim. Então, assim, eu não posso... E essa fala, Naninha, só para interromper, essa fala que você falou agora é de uma pessoa que já se curou disso, né? Sim, Já se curou disso, porque você falar com propriedade talvez não seja culpa dele. É uma pessoa que já superou. Tem pessoas que, né, colocam a culpa no pai e não, a culpa é dele, embora seja, né? Mas ele já está machucado. Isso é um assunto muito importante, né? Porque hoje em dia o que mais vê é a questão de abandono de pai. Paternidade. Paternidade. E para você ver, assim, como Deus age na nossa ferida, né? Eu lembro que lá nos primeiros revisões que eu fui trabalhar, toda a ministração que tinha lá, eu chorava. Eu não vou falar porque tem gente que provavelmente que não veio. A gente já imagina você. Você já deve saber. Então eu sempre chorava e todas as vezes eu era ministrada. Até que eu realmente ser curada disso, entendeu? Então, hoje Curar outras pessoas. então assim, às vezes hoje eu vou ministrar, eu choro, mas não é porque eu estou sentindo a dor minha, entendeu? Eu estou sentindo a dor daquela pessoa. Sei. Então eu imagino que ela está passando aquele momento. Pela experiência. Isso, então a empatia não faz chorar. Mas assim, chegou um tempo que eu tive, eu vou ficar esperando meu pai até quando? Entendeu? Ou eu perdoo ele, ou vou viver a minha vida inteira presa a isso, e não vou crescer nunca, entendeu? Então assim, foi isso, né? Eu não falei da parte que eu me converti. Mas tudo bem. Não, mas tá chegando lá, né? Foi quando eu comecei a morar só, a gente tava andando na rua, eu e minhas duas irmãs, de noite, aí chegou uma menina que era líder de célula, gritando atrás da gente, a gente se acabando de rir, porque minha irmã tinha caído, a gente tava mudando dela. Aí veio uma menina atrás da gente, gritando, ei, cara, não sou doida não, deixa eu falar com você e tal. Sou doida não. Ela gritou desse jeito, e a gente parou, aí ela apresentou pra gente os 4 letras que Nossa. E aí marcou uma visita, a gente fez a oração de entrega lá na hora, não sabia nem o que eu estou fazendo. Vamos orar, né? Ah, beleza, vou orar. Vou repetir o que essa vez ela falou. Ela ia embora Vou deixar em logo, paz. para me deixar em paz, a gente repetiu. Mas aí ela foi bem persistente. A primeira época de revisão de vida foi minha irmã mais nova, que hoje ela não congrega mais na Sara. E depois fui eu, 2007. Fiz uma revisão de 2007. Aí, Olha, não tem nascido. não tinha nascido ainda. Só que eu me afastei. E fiz outra revisão em 2008, permaneci até hoje. Né? Então foi assim. Foram 2 revisões, olha eu. Foram 2 revisões de vida. Mas Olha só, você. Você que fez 3 revisões, você tem. a esperança para você, não desiste. Minha futura pastora já quando diz aqui, ela se convida depois de segundo. Foi, depois de segundo, entendeu? Você fez uma, ainda tá ali, meu. Se eu tivesse falado não, revisão. Então aí ela me ganhou para Jesus, me levou para uma cela. Mas a minha primeira visita ao Arena Jovem foi depois de meus vidas. Você tem noção? Nunca tinha ido para a igreja. Ah, no caso já foi lá direto por Meu revisão. primeiro contato Loucura com Deus total. foi revisão de vidas. E depois de ter. Vamos ali, pô, final de semana divertido. Chegou lá no Foi, empate. agora foi de 3 a de um dia. De 3 dias. Acho que não existia nenhum dia desse, né? Não existia, né? Foi de 3 dias. Aí foram 3 dias bem intensos, assim, que eu chorei do início ao fim. Mas chegou lá, o que eu tô fazendo aqui? Foi, eu cheguei bem assim, porque eu tô fazendo assim, no primeiro dia, entendeu? Aí o segundo já foi, eu tava A ficha entendendo. caindo. Deus já começou a falar comigo ali, eu já comecei a desmontando. Aliás, qual é a data do diácono? Dia 9 de fevereiro. 9 de Domingo, fevereiro. 8h30, a gente vai ter uma revisão de vidas e a oportunidade de você ouvir. Vem com a gente para uma revisão, um dia especial para você revisar a sua vida e sair de lá impactado. Sabe aquela ministração que não foi curada? Pronto. Ai, Tá lá, uma revisão. Ela chorou todas as vezes, você pode chorar também. E aí a pessoa que me ganhou, Liliane, sou grata até hoje pela vida dela. Quando eu vejo. E amo demais. Sempre Marcou, agradeço a né? ela Marcou. demais. Ela foi minha primeira líder. Depois dela, eu subi para a pastora Camila na época. Então, assim, eu só tive líderes. Eu não foi daquela que saí, sabe? Só bora na igreja. Fiquei com até o final, entendeu? E aí, depois dela, fui para a pastora Camila, na época da equipe Geração 12.
que foi antes dele chegar, e Geração 12 acabou, a gente se juntou com o Augusto na época e virou Gigantes. Aí eu já deixa legal. Aí foi o período que a gente se encontrou. E aí depois a gente subiu para os bispos, Márcio e Deise, virou a equipe beta. Vamos devagar! Já que eu Vamos vou devagar, tá que Mas foi assim, gente, a minha vida com Deus. E aí eu fui encontrando a cura. A primeira coisa que ele me curou foi da solidão. Então eu não precisava mais me martirizar. E incrível, por incrível que pareça, eu entrei na dança. Depois de muito tempo de persistência do Espírito Santo me perturbando mesmo, vai atrás, enfim. Até que eu tive um sonho, dançando diante da cruz mesmo. Cruz de Jesus, eu dançava lá. E aí eu entrei na dança, aí foi o processo. Eu lembro até hoje, a primeira dança que eu ministrei, que foi Cura de Fernanda Bruno. Eita, essa música é. Essa Essa música é top, viu? foi a primeira música, e foi naquele momento eu senti literalmente as correntes caindo, sabe? E aí, pronto. Foi naquele momento que eu senti que eu fui curada da minha solidão, do meu sentimento de rejeição, tudo isso. E agora, testemunho. Se deixar, eu tô falando aqui. Testemunho Fala, né? Leandro. Meu Mais conhecido testemunho. como Léo Barça José. Então, né? Tem essa marca aí na testa, qual eu não vou falar, eu quero É o menino da beira do rio. Essa marca aqui, Eu vou falar, porque o horário não permite. essa marca aqui é um registro. O horário permite, meu produtor? Não. E aí, Parada do Basta já conhece. Só quer dizer que vocês podem servir para cafezinho aqui. Tá bom, Não obrigado. é cenário, tá, gente? Não é sério não, parece que... Enfim, Então, né, meu testemunho, gente, eu nasci para isso. Eu tenho isso no meu coração de que quando eu me entendi assim, eu vi que eu fui escolhido de fato assim por Deus. Eu nasci lá no bairro classe baixa, né? Sim. E em comunidade. Então, logo cedo assim a gente já convivia com muitas coisas erradas, né? O mundo no qual eles ofereciam ali era muito mais, né, propício para você. Isso. E para o caminho. Ir pro caminho errado, de morrer cedo mesmo, sabe? E as pessoas já tinham isso, já declaravam, né? Sobre a gente desde cedo de que a gente ia nascer para bandido, para traficar, para morrer cedo mesmo. Então, Não drogar. as pessoas não tinham fé e esperança de que dali poderia sair E alguém. algo bom, né? Em algo bom. Então, desde cedo a gente tinha essa convivência com essas pessoas, né? Então, isso influenciava a gente porque a gente vivia em um mundo ao qual não conhecia fora. Então, o nosso mundo era ali, né? Estudava, praticava alguns esportes, mas o nosso mundo era ali. Então, dos 3 aos 14 anos, eu tinha um irmão ao qual era uma referência para mim enorme, assim. Se ele tinha o cabelo liso, eu queria ter o cabelo liso. Se ele tinha o cabelo cacheado, eu queria ter... Ele era a minha referência, eu queria andar com ele. Ele era o padrão, assim, que tu enxergava, eu quero ser igual a ele. Isso. Aí, aos 14 anos, que eu tinha 14, eu acho que ele tinha 17, na principal lá, teve um episódio, um acidente de tiroteio, né? Até hoje é marcado isso lá, porque morreram pessoas que não mereciam, morreram pessoas Que não tinha nada a ver. que não tinha nada a ver, e naquela noite era para mim estar lá, mas Deus me deu um livramento, porque eu ficava com ele, né? Era um churrasco que estava tendo lá, e naquele dia ele disse, Era normal tu estar lá com ele, era né? normal. Pra onde ele ia, Eu ia também, eu ele deixaria. era a minha referência, entendeu? Então eu queria ser parecido com ele. Então, dias antes ele falou, não quero você lá, não quero você lá. Eu falei, não, eu quero estar com você e tal. E no dia que eu não fui, aconteceu isso, né? Então, quando aconteceu isso, eu estava em casa e aquilo ali me marcou, porque ali morreu minha referência. Então, depois de ali, eu me perdi. Sabe, eu andava perdido, eu andava triste, solitário, sem expectativa de nada.
e vinha na cabeça de querer vingar a morte, de querer entrar também para o mundo do tráfico. E aquilo ali para um jovem de 14 anos, né, é muita loucura. E seria mais fácil você ir por esse caminho, né? Se a gente for olhar, uma pessoa que morreu inocentemente, que não teve nada a ver. E aí muitos jovens já pensam assim, não, então eu vou vingar, né? Fazer alguma coisa. Nasci para isso mesmo. Só para complementar em relação a isso, é que o cérebro, ele não é envolvido. Assim, apesar de eles morarem lá, mas eles nunca tiveram um envolvimento com nada. Nunca tivemos, graças a Deus. Acho assim que nossos pais, por mais que eles não tiveram uma boa educação assim na bagagem deles, muito caráter, de sempre estar no pé, de Mas sempre tinha os princípios. tinha os princípios, pô, graças a A Deus. gente é uma família conservadora. Isso, a gente seguia, tinha, né, medo de errar com os pais, da desobediência, né? Sim. Então a gente nunca foi envolvido e, porém, naquele dia lá, um tiroteio, Foi literalmente uma pessoa certa no lugar. foi. Né? Então até hoje é marcado isso, as pessoas que conhecem ele vai saber dessa história e sabe que foi um acidente. Né? E poderia ter sido 2. Verdade. Né? Mas, como você falou, nasci para isso, né? Então, Nasci pra você auxiliar aqui. antes da gente começar a gravar, a gente estava falando de predestinação. Então, Deus te predestinou para isso. Né? Exatamente. Você vê o cuidado dos mínimos detalhes, dos mínimos lá. Eu glorifico muito a Deus por isso, porque chance a gente teve de fazer coisas erradas, de entrar para o mundo errado mesmo, mas quando tudo parecia que ia dar errado, aí meu irmão Sandro, o mais velho, Sim. né, entrou na Sara, na igreja assim, Do nada. do nada. Ninguém chamou ele. Ninguém chamou ele entrou. Deixa eu entrar aqui, entrou. Beleza, Sandro? Então, assim, aí quando ele ficou indo para a igreja, né, eu vendo ele indo para a igreja, mesmo tá indo para a igreja. Que viagem. Eu ficava sem acreditar. Né? Foi quando ele lá eu conheci o Augusto viu ele de longe e tal, aí se aproximou. E com isso meu irmão se preocupou muito comigo, porque a gente tinha perdido nosso irmão lá no meio e, tipo, eu tava, né, Com a cabeça confusa. confusa demais. Foi quem me apresentou Jesus, foi meu irmão Sandro. Né? Então ele fez uma revisão primeiro, e aí ele me convidou, eu disse, cara, é a única solução, porque, tipo, Eu não sei o que fazer na minha vida. pra coisa boa assim, igreja, minha mãe sempre ensinou alguns princípios de que era um padrão bom. Então eu tinha aquilo na minha mente. Puxa, igreja tá de boa. Então a mãe do senhor nunca foi tipo assim, agora você vai ser crente agora. Não, assim, no começo não, foi depois, né? Ela era católica, então ela queria que a gente não desse errado, mas quando a gente deu, que começou a negligenciar algumas coisas De deixar de ir para algum lugar para dar uma célula. aí ela começou a pegar no pé, mas a gente chega lá. Então, Aquelas piadas da é, igreja. então meu irmão, Meu meu irmão foi quem me apresentou Jesus. Sandro, obrigado meu irmão, te amo, isso é muito especial na minha vida. Então quando eu fiz uma revisão, né, fiz só um mês, estou até hoje, e ali começou. Mas quando eu cheguei no Arena, para aceitar Jesus, o que me impactou foi a recepção da galera me abraçar e dizer que me amava. Então, aquilo, no meu mundo não existia isso. Pô. Sara Mossada tem muito disso, né? De você não conhece nenhuma pessoa, a pessoa vai lá e te abraça. É diferente disso, sem falar de outras igrejas, tá, pessoal? É diferente de você ir em outra igreja, onde as pessoas, você só senta e a pessoa não. Chega e vai embora. E na Sara você não conhece ninguém, mano. Tá lá, quer uma jujuba? Toma, mas compra aqui, pô, vai fazer revisão. Que revisão, mano? Que chega a revisão. É um encontro com Deus, compra aqui a jujuba, pô. Então, a Sara foi um lugar, o Arana foi um lugar onde não me julgou pelo vestir, Sim. pelas aparências, por nada. Foi primordial aí a Sara, assim, nesse aspecto. Eu andava largadão, andava de skate, jogava bola, enfim, usava largador, mas quando eu cheguei lá, não parece, né? Mudei, gente. Então, o Espírito Santo ele trabalha. Aí tu acaba comigo, Não, assim, E aí, produção? Tá. Corta no barco. porque eu vou lhe dizer o seguinte, porque antigamente você ser assim, fosse numa igreja do jeito que você estava, Sim. você era muito julgado, entendeu? Verdade. Você não podia ir de Acabou boné. mais hoje, né, Léo? Acabou mais, né? Você não podia ir de boné,
E que a gente entende, né? Porque tem certos doutrinas, dogmas. A gente entende perfeitamente, perfeitamente. E tem que ser respeitado. É, mas no momento que eu estava, tinha que ser um lugar que não me julgasse, mas me abraçasse. Sim, porque naquele momento você não ia entender isso aí. Exato. Mas com o tempo a Sara foi trabalhando. E principalmente porque, como você estava realmente confusa, qualquer tipo de rejeição ia ser pra vida, ficar com aquele trauma. E ele embora daquele lugar. Quando você entrasse na igreja, no chão. Já aconteceu muito disso. Entendeu? Então quando eu cheguei lá, me abraçaram, uma mulher botou a mão na minha cabeça e revelou coisas que ninguém sabia e falou promessas que hoje eu vivo, entendeu? Então aquelas palavras me segurou, eu chorei demais e fui chocado em Jesus. Então dali para frente começou a mudar, a transformação, a mudança, entendeu? E eu tive que largar muitos ciclos de amizades, Na tora. na tora mesmo, porque eu queria mudar. Primeiro, eu não queria que acontecesse comigo, o que aconteceu com meu irmão. Segundo, eu não queria ver minha mãe sofrendo mais uma perca. Então eu tive que tomar uma escolha muito radical, assim, de que meus amigos não entenderam. Alguns vieram e outros me julgaram. Até porque essa foi a porta qual o diabo achou para que você se perdesse, apesar de você vir da família conservadora. Uhum. E assim, só um detalhe importante que ele falou, a gente começou a contar da vida, é que ele falou que ele se preocupava muito com o Sérgio, no sentido de para onde ele foi. Ele morreu, mas tipo, ele morreu perdido. Aí ele falou que ele foi lá e foi começar a mexer lá nas coisas de Sérgio, aí tem aquele encartozinho que você entrega na rua. E atrás de um verso tinha perguntando, você aceita Jesus? E Sérgio tinha marcado sim. Caraca, me arrepiei agora. Oi, eu tô me Aquilo aí confortou meu coração. Amém. Porque Não, isso aí foi a resposta, mãe. Sim. Eu fiquei preocupado, Talvez a missão do Sérgio seria essa, né? Exatamente. Então, através até do falecimento dele, abriu uma luz dentro do meu coração para não seguir aquilo que aconteceu com ele. Sim. E está no meio de certas influências de amizade que talvez possa ter sido isso que causou a tragédia, né? É aquele negócio, se a minha voz for para salvar alguém, venha, né? Se for para garantir mais uma vida no céu. E tenho certeza Se a gente que tivesse continuado vivo, talvez eu não tivesse encontrado. eu teria acontecido lá, né? Talvez você esteja até em outro mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Justamente. E a resposta veio, né? Depois ainda bem que não lembrou, não lembrou disso não. Tá tocando as coisas dele com saudade lá, chorando, o óculos dele, que eu tava guardando pra mim, né? Aí quando eu peguei a carteira dele, que eu fui olhar, tinha esse papelzinho lá. Você acende Jesus, sim, aí eu. Caraca, E aquilo ali também, trouxe Jesus paz. fala pra gente não ter medo da morte, né? Porque ele menciona a morte. Sim. Por exemplo, a morte dele foi algo bom, querendo ou não, porque foi isso que você se converteu. Vocês poderiam estar aqui. É verdade. No momento ali a gente sente a dor, né? O luto. Com certeza. Normal, é o ser humano, né? Mas sempre. Com o tempo a gente vai entendendo o propósito de Deus. Exatamente. Foi isso, eu me converti, fiz revisão, eu fiquei com esse sonho de ser idoso, de se querer ter uma equipe, de tocar. Pode ver que vocês olharam assim e falaram, a gente tem que ser equipe. Teve esse pensamento assim, ou vocês nunca pensou, não, a gente vai ser só uma super equipe aqui e tal. Ou sempre teve esse sonho, esse desejo, não, queremos ser equipe. Então, assim, nesse sentido a gente abriu, demorou um pouquinho para a gente encaixar, porque assim, eu sempre dizia para ele, eu não quero ser líder de equipe. Para mim, ser líder de equipe sempre foi muito pequeno. Caraca! Porque a gente dizia para ela, assim, eu não quero ser líder de equipe. Para mim, ser líder de equipe é muito pequeno. Porque a gente trabalha, eu vou ganhar, vou trazer muita gente, não sei o que lá, vou bater todas as metas para ser líder de equipe. E aí senta na cadeira de líder de equipe. Depois não é mais. Eu sempre dizia para ele, ser líder de equipe para mim é muito pequeno. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam, lá vai na minha líder da equipe tal. Por exemplo, lá vai na minha líder da equipe 01. Não queria esse pensamento do povo, tá, galera? Não, eu queria que, vou complementar, dizer assim, eu queria que eles olhassem para mim e dissessem, lá vai na minha, mulher cheia de missão. Lá vai na minha, mulher cheia do poder de Deus, entendeu? Uma referência de adoração. Então, assim, Uma referência assim, né? Mais espiritual do que... de posição. Porque equipe é consequência do seu trabalho, Exatamente. é consequência do seu cuidado com as vidas. Se você for um pastor que cuida, que tem unção, que tem Que se vida, importa, que se importe, meu amigo, o seu pasto vai encher de ovelhas e depois vão te Pessoas vão procurar, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. A gente era lá, aquela subequipe a menor que tinha e tal, e
possa ser que ninguém valorizasse a gente pelo número que a gente é, mas hoje a gente permaneceu porque a gente lá atrás entendia aonde Deus queria nos levar, que não era só ser líder. Eu não sei se o Valdo lembra que tem uma época que a gente tava dizendo é pódio, Então assim, a gente nunca trabalhou pelo pódio. Entendeu? Assim, a gente nunca trabalhava para ser visto, reconhecido. A gente trabalhava porque a gente sabia que aquele era o nosso propósito. Então, Né? a gente ama ser líder. Então não era a posição que nos guiava, era o propósito que nos conduzia. E infelizmente, tinha muitas pessoas, pode ser falado também, que Sim. trabalhavam muito mais para ser visto do que a qualidade, né? Até porque existe uma frase, quem não é visto Não é não lembrado. é lembrado. E E eu realmente hoje concordo com vocês isso. são uma referência em relação Não a é isso. bíblico, viu? Eu não concordo com isso. Como é mito ou bíblico? Mito! Me diga por que tu andas, se diga que eu também é bíblico. Pois é, e assim, aqueles líderes que eram menor, que entendeu o real sentido do propósito, permaneceu, e ele vai continuar em nome de Jesus. Amém? E as pessoas que trabalhavam pelo pódio, pelo número, infelizmente, elas não estão hoje. Infelizmente, né? Entendeu? Infelizmente, porque se elas tivessem permanecido, o reino tinha avançado muito. Até porque as pessoas que trabalhavam dessa forma, elas tinham o dentro dela, né? Sim. Precisavam usar da melhor forma. E mudar a mentalidade, né? Porque tudo está aqui dentro. Então, o que nos guia é o que a gente prioriza. Querendo ou não, deixou o velho último. Sim, mas a pergunta não foi respondida, né? Assim, quando é que a gente viu? Foram lá na China e voltaram. A gente, não sei, acho que a gente foi sendo conduzido pela carreira ministerial da igreja. A gente tinha aquele sonho da carreira ministerial. Primeiro você é um membro, primeiro você é um visitante, depois você é um membro, depois você é um líder de célula, um líder de subequipe, líder de equipe, e aí por aí vai. Ele vai crescendo. Então a gente é um tipo de pessoa que a gente quer crescer. Entendeu? Não pelo Dá pra perceber. mas a gente quer crescer, porque quando a gente cresce, o reino cresce. E Entendeu? Então, surgia, a gente tinha desejo de ser líder de equipe. E aí, quando a gente se uniu, a gente vamos lutar para aquilo, vamos se unir para isso, vamos. Né? E aí aconteceu os processos que chegou a gente até a gente virar a equipe foi de um jeito totalmente diferente do que era. impensável do que a gente tinha programado, Planejado. entendeu? E como a igreja também trabalhava. Vamos lá, agora para perguntar, você deixa algum versículo bíblico que marcou assim profundamente a vida de vocês? Esse versículo. Pode Eu sou dessas. Usar. Pode ir falando tu, amor. Não, vou botar o meu aqui também. Usa ela, que ela. Sim, pessoal, não esqueça de seguir a gente no Instagram, Sim. né? Cast.1, é isso? Não é? Cast One, podcast no Instagram. Toda E vez no que. YouTube, Cast One. Então, se inscreve no canal, você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando esse novo projeto crescer, né? E é isso, pessoal, a gente espera isso, para que isso aqui é um projeto criado no coração de Deus, que foi criado direto no coração de Deus. E dá like também aí, para dar engajamento para outras pessoas conseguirem acessar isso, né? Compartilha, joga para o teu vizinho, para tua mãe, para o teu pai. Já achou, meu? Já, posso ler? Pode sim. Romanos 8:37, que diz: mais do que todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos ama primeiro. Então, eu tenho esse versículo dentro de mim, dentro do meu coração, porque eu já nasci para vencer e não sabia. Mas quando eu entendi, aceitei a Jesus, aquilo ali me fez com que eu fosse impactado, porque Ele me amou primeiro, entendeu? E a consequência de aceitar Ele é que eu já sou vencedor, porque Ele já venceu primeiro. Amém. Sou cordeiro com Cristo, porque, né? Então, esse versículo ele me marca por isso, porque eu sou um vencedor. De quem eu era, de quem eu fui, eu já sou um vencedor. Bem? Amém. Amém. São duas passagens. Mas eu vou falar a primeira, que foi que realmente me marcou em Cristo, né? Me marcou a minha vida com Deus. João 17:14 diz o seguinte: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são deste mundo, assim como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, assim, isso me marcou no sentido de que
Eu sempre me achei a ovelha negra da família, né? De toda a história todinha, a gente sempre se identifica com um personagem bíblico. E aí eu sempre me identifiquei com José, que era aquele que estava O rejeitado. o rejeitado, isso aí. Então, assim, quando eu vi que eu ia ser odiada pelo mundo, que eu não ia ser amada pelo mundo, porque o mundo também não amou Jesus, tipo, eu sou Jesus, eu sou como Jesus, entendeu? Então, se ninguém amou Jesus e não me amar, beleza, Deus está me amando, é isso que importa. E também pelo sentido de que Jesus, há 2025 anos atrás, ele já me viu. Sim. Ele orou por mim, entendeu? Então, tipo, eu nunca fui uma casa, entendeu? Eu vim com um propósito Sim, entendeu, né? E o outro que marcou só a minha vida, assim, em questão de serviço, de permanência com Deus, está lá em 2 Coríntios, que foi até o nosso primeiro versículo da equipe, quando a gente foi a primeira equipe que a gente vai chegar também, que é 2 Vamos Coríntios pegar na primeira equipe. 4:8, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E tipo, eu vou sofrer, eu vou sofrer tudo, mas eu não vou abusar. Eu não vou Tá passar frio, a né? cabeça. Tá frio. Tá, então, Não, o café tá frio, você quer Fazer um café mais quente. Inclusive, a camisa da equipe, né? Mostrar as relíquias. Tem aqui, tem outra por aí? tem que. Já pode mostrar? Pode sim. Essa Você aqui foi aqui, né? É isso aí, 2 Coríntios. Coríntios. Celebrites. Essa aqui foi a nossa primeira equipe. A primeira equipe que a gente vai contar, a menina vai contar a história de como é que surgiu, né? Foi essa aqui, ó. Sem limites. Essa daí não tem muito que vai de quem é. Essa aqui, E vai já olha aqui. Vou ter que receber o abraço do pai novamente. Sim, aí como é que a gente chegou na equipe feminina? Sim, isso. A gente era 12 da equipe Impulso, né? Eu saí da Tocha de Fogo, não, Guerreiros de Rei, aí Tocha de Fogo, Geração 12, Gigantes e vamos parar no impulso. a gente foi parar no Impulso. E aí a gente estava lá e os bispos Márcio e Deus na época lançaram um projeto de Josué, e a gente ficou como Josué dele, como casal de líder de um Potencial, né? para ser uma equipe, entendeu? Então a gente foi lá, entrou lá nesse projeto, aprendeu muita coisa, foi alargado, foi esticado. Vai ter café também, né? Quero um copo. E a gente Eu acho que começou. eu bebi desse, aí pegar outro copo pra... Não. Já lavou? Então, dá ela. Pronto. Aí a gente começou a ser trabalhado, né, nisso. A gente se alargou demais nessa época, porque a gente já estava com Maria já existia. Então, assim, me prendia muito, porque foi minha primeira filha. Então, era tipo, uma realidade para mim que agora estou vivendo em função dela. Então, assim, eu me apegava não por, como posso dizer, para usar isso como para justificar a minha ausência, mas porque realmente era a minha visão limitada daquela época. E aí eu lembro de uma frase que a bispa Deise falou que marcou a minha vida. Foi tipo assim, não vou porque na época foi até na conferência, eu estava de plantão na época do trabalho, ele estava eu e Maria sozinha, e eu disse para a bispa, eu não vou para a conferência hoje, esse dia, porque eu estou de plantão e eu estou só com Maria. E aí ela falou para mim, não vou porque meu marido não vai, não é uma linguagem para quem quer ser medicina. Tipo assim, dá Deus puro, entendeu? Então assim, naquela época eu parei pensando, realmente. Entendeu? Ai, ninguém. Foi bem assim, entendeu? E assim, aquilo virou a chave na minha vida. E tipo, realmente eu vou ficar aqui na dependência, posso. Sabe aquela coisa que quem quer dar um jeito que ele quer dar desculpa? Sim. Entendeu? Bom, foi basicamente Não foi encarado como linguagem mais. Então eu falo assim, chora. Vou chorar agora. Sair daqui, não viar. Isso, entendeu? Mas aquilo não largou. Deu pra edificar, pra despertar. E assim, foram esses pontos que foram fazendo diferença na vida da gente. Até que chegou Covid. Eita, foi mesmo. Chegou o Covid. E, tipo assim, foi um momento que a igreja fechou, né? A gente, a princípio, estava indo ali todo mundo de máscara e tal, até que chegou o decreto e disse que está todo mundo proibido de sair de casa. E aí depois teve mudança da igreja, se não me engano. Foi depois já também. Aí os nossos pastores que estavam encaminhando na época, eles eram da área da saúde.
Então, eles começaram a entrar em plantões, um atrás do outro, passar 10 dias e não conseguiram mais, tipo, estar à frente da equipe. E aí a gente se juntou, não foi que disse assim, pô, vamos abraçar, vamos aliviar os pastores, vamos aliviar a farda. Vamos dar as informações por A vídeo. gente chegou junto, a gente já era de Josué, então já tinha um contato direto lá com os bispos no nosso igreja. E aí a gente chegou junto e disse, pastor, o senhor quer que a gente dê discipulado? Quer que a gente fique à frente? A gente pega as informações que o pastor, do que o bispo pegaram no Josué e a gente leva para aqui. E assim foi feito, né? Os pastores deram aí livre acesso para a gente começou a dar discipulado para os nossos irmãos discipulados e para os nossos discípulos, em dias diferentes. A gente recebia discipulado dos bispos, dava para os nossos irmãos discipulados, depois dava para os nossos discípulos. E assim. Ou tem quando a gente mais cresceu, porque nós precisamos ser alargados. Filho, trabalho, dando discipulado com os irmãos, nossos discípulos e assistindo discipulado com os bispos. Então o contexto foi mais cresceu, a gente foi alargado. Vocês já experimentaram aí? Muito delicioso, por sinal. Quem fez? Era a receita dele. Foi tu, Nicole, que fez? Agora Tá difícil E aqui. aí chegou a época que eles não estavam mais conseguindo, e aí eles iam entregar a equipe, né? E aí foi onde surgiu a oportunidade de a gente virar a equipe mesmo de verdade, né? Eu vi que sentava todo mundo, com os nossos irmãos lá, e a gente e falava, não, falei Camila, não vou mais A batalha da grande. não vou mais poder assumir a equipe, e aí você não está procurando alguém para se encaixar, né? Alguma equipe, algum líder para se encaixar aí na igreja. E aí passou um período de oração e a gente ficou. E agora, né? O que a gente faz? O que a gente faz? Aí tipo, a gente foi olhando, né, para os outros líderes de equipe e tal, e a gente queimando no nosso coração, que a gente não quer ir para ninguém, a gente tem que ficar com os bispos. Chegou a nossa hora de ser equipe. E aí, Entenderam que A gente esse desejo de nosso coração de querer continuar com os bispos e continuar naquela pegada, naquele mover de crescimento, de estar. A gente se conectou ali de uma forma que a gente fez. Essa é a oportunidade. E aí foi quando os bispos deram o convite para a gente continuar discípulos deles. não, primeiro eles perguntaram, né? O que é que vocês querem? Vocês pensaram em quem? Aí a gente falou, assim, você é bem ousado, a gente quer continuar com vocês. Quer ser 12 equipes pra mim. Mas era bom ser discípulos do bispo Márcio. Sim. Que por muito tempo foram referências aqui de uma pessoa. Até hoje são, né? Até hoje a gente tenta imitar um pouquinho eles, né? Fazer da forma como eles Essa fazem. conexão com eles também. É. Eles marcaram nossas vidas. Apesar de ser. Obrigado, produção. Apesar de ter passado pouco tempo, né? Abaixo deles, mas vocês trouxeram muitas vivências, né? Demais, Isso. assim. Eles foram os líderes, os pastores que deu a oportunidade que ninguém deu. E chegou na gente o que a gente nem enxergava na gente mesmo, entendeu? Então eles viram, visualizaram, o Léo e a Daninha têm esse potencial de chegar lá. Então eles pegaram a gente, treinaram e nos deram a oportunidade de ser discípulos deles e virar equipe. Quando foi a equipe beta, né? E eu lembro que quando a gente era Josué, que chegou esse tempo da gente dizer, a gente quer ficar com vocês, eles foram bem claros assim pra gente, sabe? Eles disseram, ó, a gente não, tipo assim, não é que a gente não estivesse preparado ainda, mas era porque realmente era outra medida, entendeu? Tipo assim, os líderes de Eles foram claros. eram pastores, a gente não era nem diácono ainda. Então assim, era bem Diferente. Proporcional. mas eles disseram assim, pela fidelidade que vocês tiveram nesse tempo, pelo coração que vocês tiveram de levar a equipe que não era de vocês, porque assim, os nossos irmãos circulados não davam muita credibilidade não, entendeu? Então assim, a gente realmente foi, meteu a cara e mesmo Tomaram a não, frente. mesmo não sendo bem vistos por eles, a gente ficou lá bem. Depois, eles, pelo coração que vocês tiveram, a gente vai dar essa oportunidade a vocês. E a gente vai dar um período de adaptação para ver se vocês realmente se adaptam como os nossos líderes, como os nossos 12. E aí, se der certo, aí vocês continuam. Senão, a gente coloca vocês como pastor. E aí aconteceu, tipo, no ano do Covid, quando a igreja estava diminuindo, quando a igreja estava, tipo assim, cada um pegando o peito, né, pelas dificuldades, enfim, a gente foi unir equipe. Assim, num período onde muitas equipes que eram grandes foi caindo, a gente cresceu. E foi unir equipe.
Então aí foi a primeira equipe. Era o é- coração do A pastor. primeira equipe foi essa, Foi né? essa Que daí. ainda era Arena 2, se não me engano. É, sem limites. E o versículo que a gente usou na época, O menor era semeio. E o Para bem pequeno profético, nasceu. né? Sim, Profético. E a gente era o menorzinho e Acabou o se das maiores. Acabou se cumprindo. Sim. Você se cumprindo. Declaração aí. E aí, após o primeiro sem limites, né? Aí houve a mudança da igreja. E a mudança de bispos, né? A Os transição. bispos. Vieram Micael, chegaram, a gente ficou como discípulo deles também, aí veio uma outra geração. Uma outra geração. Outro estilo, né? Isso. Outra geração de discípulos mesmo da Isso, gente. isso. A gente renovou. Renovou, Assim, renovou. deu uma mudança no discipulado, já não era mais também a mesma pegada. A gente sofreu muito, porque a gente teve os 2 anos praticamente de pandemia e a gente ainda ficou 9 meses sem tempo. Sem igreja, né? A gente ia de igreja em igreja. Vou ter que perguntar essa, tá? Peraí. Pergunta. Você falou de discipulado, agora você usado também. O discipulado da primeira essa equipe, Da primeira geração. da primeira geração. Era mais pesado levar a equipe com eles. Como assim? O discipulado era um time já. Eu não cheguei nesse tempo, né? Não. Era um time já assim, não dá pra levar com esse time aqui. A primeira geração com essa aqui, né? Essa equipe. Então, nessa aqui, quando ninguém queria a célula, a gente teve que ir. Quando ninguém queria discipular, a gente teve que ir. Então, a gente meteu a cara mesmo em pandemia, mesmo sem tempo, a gente saía da nossa casa e ia para outro templo, que era lá. Como a Aninha falou, não quero ser equipe pra ficar estagnada. Isso, parada. isso. Sim. Então essa primeira equipe a gente ganhou e na segunda a gente formou assim e veio uma semeadora que Sim. capacitou mais ainda o Foi time. assim, a primeira equipe a gente montou, a segunda equipe a gente colheu. A gente colheu. Também tem nesse meio. Não é que fosse mais pesado, foi mais trabalhoso, porque a gente era gente, ou a gente fazia ou a gente não Porque, fazia. querendo ou não, a regimentação era você que a gente falava. Era a gente que regimentava, era a gente que dava Até certo. porque vocês exerdavam algumas pessoas que foi os pastores, né? Que a gente foi cuidando daquelas pessoas. Isso. Foi isso mesmo. Foi um tempo precioso demais. Mas foi gratificante, né? Das pessoas que ficaram assim na vida. Isso. E a gente passou a ser referência até para os nossos discípulos. Eles olharam para nós. Nossos líderes estão indo da célula, alugando um ônibus, metendo a cara na missão e a gente vai ficar parado? Não. Então eles vieram com a gente. E uma coisa muito importante que eu percebi é que tipo, não era por estar, não era para dizer assim, não, eu sou melhor que eles. Era realmente de coração, era algo que vocês queriam, se doando sem querer nada em troca. É porque não tinha tempo, não tinha estrelismo, não tinha nada. Exatamente. Era nos bastidores que a gente estava indo mesmo, nos bairros, indo levando para as igrejas, que estava sem tempo. Então foi um tempo muito nosso, assim, que a gente se dispôs, que a gente quis ir atrás das vidas, meter a cara na missão mesmo, sabe? Então foi um tempo de muito crescimento. Então, E falando assim em liderança, ministério, Daninha, nossa líder do Seu Fridona, Sim. Ministério de Arte da nossa igreja, e eu quero perguntar, não em relação ao Ministério Mais a Tudo, quais são os desafios que vocês enfrentam em relação aos ministérios todos? Então, Sem passar. sem passar pano. Hoje, a dificuldade que a gente tem, posso falar sobre? Pode. Pode. Essa é a Hoje a gente vive uma realidade que é um pouco limitada, em fatores de recursos, né? Porque no momento, né, a gente está buscando uma nova área, a gente está entrando numa nova área profissional. Ele está aí para abrir uma nova loja, Olha aí. bem pouquinho de Zona Sul, entendeu? divulgações, Fica aí em breve, na inauguração. bota aí produção. E eu estou entrando numa nova área que inclusive é nova para muita gente que nunca nem ouviu falar, que é a optometria. Então assim, a gente. Então assim, eu estou fazendo faculdade, então vocês terem noção. Eu sou esposa, sou mãe, sou estudante, sou líder de equipe, sou líder do ministério. E ainda sou discípula, né? Obviamente. Ou seja,
Então, assim, a gente tem essa questão da limitação em relação, por exemplo, a gente quer ir para um culto, a gente quer ir para um lugar, mas a gente não tem carro. Então, onde a gente mora, assim, um pouquinho longe, logo ali que vai de Jalamão. Lá então, Então, assim, para tudo, para deslocamento é muito ruim. Muito Então, difícil, hoje a né? nossa dificuldade é só essa, é em relação a recursos, entendeu? A gente ficou sem o nosso carro, então as coisas ficaram mais difíceis e a gente não quis abrir mão. Mas hoje a gente dá o sangue, dá a vida para estar no culto, para estar dando discipulado. Inclusive, quem diz aí que não vai para o Arena porque não tem passagem, compre um óleo de pérola, passa nessa sua cara de pau. E a gente fala aí que não quer abrir célula porque é muita coisa, toda vez só estuda. Olha, né? Que é exemplo. Então, assim, a gente vai com duas meninas pequenas que estão lá, mas sempre que dá a gente leva junto, estão em tudo lá com a gente, mas a gente não abre mão do propósito, porque lá é o nosso lugar. E é um ciclo, vai passar. Em nome de Jesus, nós estaremos no nosso carro, logo a gente estaremos no nosso carro. Muito, né? Logo, em nome de Estamos Jesus. gerando, já diz Pode falar o nome da igreja já aí? Ei, pouquinho. Já falou, né? Aí vai ser relacionado a... Assistência técnica. Olha aí, você Teve tem a gente mais no seu uma celular, divulgação o aqui. vídeo do seu celular. Fala que É isso aí, galera. Já começou aí, ó, atendendo na sua residência. Tá na multiplicação aí que vai ter. Em breve. Breve? Vamos upar. Aí eu já deixo aí pra expectativa. Não quer revelar, não quer revelar. Em Vai breve. revelar. Aqui no Vai cast revelar. será revelado. Bonito, né? Aí eu quero saber Mas depois. aí, voltando para a pergunta, assim, a gente, hoje a nossa dificuldade foi essa. Eu lembro que quando a gente, assim que eu realmente assumi o Ministério de Dança em 2016, foram alguns anos, a gente teve um pouquinho de choque, porque assim, o Ministério de Dança é onde eu atuo bem ativamente, tanto que ele não é líder junto comigo. Então, o Ministério Dança e Teatro sou eu que lidero. Então, assim, às vezes a gente entrava em atrito de eu preciso dar um ensaio, eu preciso dar um discipulado. E aí, o que, é que a gente faz? Entendeu? Então, mas tudo se alinhando, tudo com comunicação, tudo com planejamento, dá certo. Então, assim, às vezes eu me pergunto como é que eu dou conta de tudo isso. Pois é. Eu não sei. Já tinha tudo lá do balde já. Só que Jesus revela. E detalhe que tinha uma época a gente também estava à frente do Ministério Team. Foi feito. Sim, fazia revisão de vida dos teams, dava curso dos teams. Então, assim, hoje é a diaconisa Marinha que está à frente. E glória a Deus pela vida dela, por conta disso. Voltamos com os teams na igreja, é uma área extremamente necessária, né? E aí, é isso, acho que é só questão de planejamento e de confiar. Por exemplo, uma vez eu me pergunto, quando foi que eu aprendi a ser mãe de luz? Não sei. Eu não sei em que momento da minha vida eu estou pronta. Entendeu? Só de cada né? Então, é da mesma forma que os nossos ministérios. Assim, eu não sei como é que a gente dá conta, mas Deus, ele capacita. E eu confio nessa capacitação do Senhor, entendeu? Lá em Isaías fala justamente sobre isso, né? E foi até uma palavra que Deus me deu quando eu assumi o ministério, foi alarga tuas tendas. Então, foi uma palavra assim, profeta para a minha vida, se alarga, que vai chegar. Ou você se alarga, ou então vai ficar muita coisa de fora. E uma coisa que eu aprendi aqui é assim, vou dar um exemplo. Deus me deu um livro. Eu posso escrever, eu posso não escrever. Se eu não escrever, outra pessoa vai escrever aquele livro. Mas eu vou ser cobrada por aquilo que Deus me deu para fazer. Sim. Então, se eu tenho um ministério que Deus me deu assim, para eu liderar, não me deu, não que seja meu, é dele. Mas ele me colocou ali como líder e eu não quero liderar. Se Deus te deu uma célula e você não quer liderar aquela célula, vou dar um exemplo de uma realidade, outra pessoa vai liderar. Entendeu? Mas você vai ser cobrado. A cadeira vai ser preenchida. A cadeira vai ser preenchida, mas você vai ser cobrado por isso. Exatamente. E se você for para a Bíblia, José era, vou dizer, um ninguém assim, porque as pessoas Viam ele dessa forma. mas ele se tornou governador. E o governador, ele governou sobre todo mundo. Então eu creio nessa palavra, eu creio que eu não era ninguém realmente assim. E quando a gente se dispõe nas mãos de Deus e ele vê a capacitação da gente não vê, a confiança, ele coloca nas suas mãos aquilo que você pode cuidar. Até porque Deus não escolhe os capacita, ele capacita os escolhidos. Isso também. E é isso. Então, assim, quando Deus enxergar em você, ele vê que você é capaz, vai vir as missões.
vai vir vidas, vai vir ministérios, vai vir livro, vai vir podcast, Amém. vai vir, porque é natural das pessoas enxergarem em você a grandeza que você se tornou. Então pode vir hoje a responsabilidade que for, a missão que for, a gente vai sentar, planejar e com o time que a gente tem, que a gente não faz nada sozinho, Exatamente. né? Minha produção que eu diga. Existe por trás e por baixo grandes discípulos que abraçam, que estão com a gente, que estão na missão, que faz se tornar leve. Entendeu? Não é pesado liderar a equipe 01. Não é pesado. Por quê? Porque os nossos 12 compram a missão. Não é pesado estar aqui fazendo o reino expandir, porque teve discípulos que abraçou. Sabe? Então, é isso. Deus ele vai colocar nas suas mãos aquilo que você pode cuidar. E não que, Acho que todo o resultado do foi plantado. e não que seja uma desculpa, tipo, eu não tenho uma equipe, eu não tenho um time, não vou fazer. Vai só. Antigamente a gente sozinho, até formar, entendeu? É você realmente colher aquilo que você plantou, entendeu? É tanto que o Léo falou sobre a questão da capacitação de vai vir uma célula, pode vir uma equipe, vai vir, sei lá, um discípulo, pode vir 12, entendeu? Enfim, porque tem a palavra, a parábola, né? O Senhor deu 5 talentos a um, 3 a outro e 1 a outro, conforme a capacidade que cada um tem naquele momento. Então, assim, que tinha 5, ele multiplicou e fez mais 5. O que tinha 2, 3, não lembro, mas multiplicou e fez mais, entendeu? E o que tinha 1, tem outro. Se fosse questão de disponibilidade, ia ter mais disponibilidade. O que teve 5, 2 ou 3, ou 1, né? É mais fácil você liderar uma pessoa que você liderava. Quando a gente não tinha nada, a gente trabalhava, a gente dava célula, dava consolidação, levava com revisão, abria célula com a galera. Então, teve célula que a gente quase arriscava, a gente arriscou a vida. Teve células que pessoas chegaram com faca para poder faquear a galera, então a gente estava no meio. Então, veja assim o que a gente passou para trás, Correndo risco pelo pelo Evangelho e tudo mais. Então, Deus ele honra aquilo. Deus ele honra. E o discípulo que eu digo isso, o discípulo que você vai colher discípulos também, parecido com você, né? Então, a gente vê muito isso, que hoje a gente colhe o discípulo que a gente foi e que a gente é hoje, entendeu? E a gente até acostumado a orar assim, né? Deus, dá-me discípulos como eu. É verdade. Às vezes a galera ora e às vezes eu vejo um discípulo. É parecido. E outra que a gente acha que é um discípulo super top, né? Mas aí, quando o filho pegou a gente sofre um pouquinho. A gente não dá o nosso Aquele máximo. choque, né? Inclusive, eu vi uma pergunta aqui que é muito voltada para outro assunto, que é como identificar e desenvolver o chamado de Deus para nossas vidas. Então, eu acho que o chamado de Deus ele começa com aquilo que te incomoda. Vou dar um exemplo. Meu exemplo. Eu não sei se eu cheguei a falar isso na hora que eu estava falando porque eu ia falar, mas não sei, não lembro se eu falei. Que é muito engraçado como Deus trabalha na nossa vida e através das nossas vidas. Eu contei no começo a questão do meu testemunho com o meu pai, que falou com o pai. Hoje, se for olhar o meu grupo psicólogo de meninas, quase 90% também tem problema, paternidade. Então, assim, no primeiro ele é gerado pelo seu testemunho. Talvez a sua maior dor é onde o teu propósito está sendo gerado. Entendeu? Eu sempre li, foi ensinado para mim que a nossa casa é o laboratório da nossa missão. Sim. Então, assim, você pode identificar o seu chamado naquilo que te incomoda. O que é que te incomoda? Você olhando para o mundo hoje, o que é que te incomoda? É a questão de ver criança carente na rua, dormindo na rua. O que dói no seu O coração? que é que dói? Entendeu? Porque é aquilo que te dói que você tem que mudar. Então, assim, e outra é você olhar as suas habilidades. O que é que você é bom? Entendeu? Você é bom em quê? Eu sou boa dançando, beleza. Mas a minha dança vai gerar impacto em relação a quê na vida de alguém? A pessoa vai ver me dançando, beleza, tá dançando bonito, legal. Mas tipo, aquilo vai passar o quê? Entendeu? Mas tem uma outra habilidade, de repente você é boa em comunicação. Você é boa em falar. E aí tem uma pessoa super tímida que tá calada e que ela tá em depressão, ninguém sabe. Você chega lá, começa a conversar com ela. Tarará, e ela começa a colocar para fora. Deu questão de empatia, enfim, mas você acha que você entendeu, né? Sim. Eu continuo Eu falando dei dessa falar uma vez que normalmente os discípulos são adolescentes, são aqueles que têm problema semelhante, não possuem.
Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um problema na minha área familiar. Eu vou trazer a pessoa para mim que tem esse mesmo problema, porque eu vou curar ela. Se mesmo eu não curar ela, naquela convivência, vendo aquilo, eu vou curar também, sabe? Sim, eu vou pegar mais importante mesmo. Quer falar sobre isso? Qual a pergunta mesmo? Como é que você identifica e desenvolve? Para mim, foi a dor. A dor de sentir, por exemplo, a dor do perdido, a dor daquela pessoa que ninguém dá expectativa e você vai lá e ajuda ela a aceitar Jesus, a romper na vida, ver o processo da conversão dela, ver o processo que ela casando e porque eu me senti assim, líderes enxergaram o que eu não enxergava, me tratou, me ajudou e o chamado ele vai queimar no seu coração. É uma dor que é inexplicável, mas você vai sentir quando é Deus tocando para você assim, vai, só vai, entendeu? Então, maneira que eu sou muito intenso assim hoje porque eu acredito que foi o chamado, foi a urgência que me deixou assim, de querer fazer, de querer meter as caras mesmo, de querer ser intenso, porque há uma urgência, sabe? Eu acho que nunca, né? Há uma urgência de resgatar os jovens, há uma urgência de resgatar as vidas. E nós precisamos despertar essa geração, nós precisamos despertar os jovens de hoje, os líderes de hoje, para ir, porque como muitos pararam, muitos precisam se levantar para poder, né? E eu gosto, eu amo isso. Pegar o cara que ninguém dá nada, vamos lá, insistir. Quando ele quer desistir, você luta para ele continuar. Então o chamado ele vai queimar no seu coração. E a dor que eu sentia lá atrás, hoje foi curado, mas eu sinto essa dor em você. E essa dor que você sente, eu já senti e eu quero ajudar você a passar por isso, a vencer, enfrentar. Isso é muito importante, sabe? Para a pessoa saber que as pessoas não têm a vida perfeita. Porque cair ou não, se for chegar a uma pessoa, um pastor, eu vejo que não tem a vida perfeita, eu não vou me sentir confortável para falar, eu não vou me sentir confortável para ver, mas sabendo que você já passou aquilo que eu passei, que você tem esse mesmo sentimento que eu, Experiência, né? dá aquela pessoa que ele Sabe sabe o que eu acho legal, né, quando eu falo sobre a questão da perfeição? É que o Espírito Santo ele não esconde o lado podre dos grandes homens da fé. Sim. Por exemplo, Davi. Ele é conhecido como o quê? O homem segundo o Coração de Deus. Mas não tem coisa errada. Ele errou muito. Tipo, poderia ser escondido da Bíblia, poderia ter cortado isso. Mas ele não cortou, continua aqui. Entendeu? Continua lá que ele adulterou, que ele mandou matar lá o povo do Urias, pegou a mulher dele, pulou dele, então. Mas não escondeu, entendeu? Não foi um homem perfeito. Não foi Abraão, que é o pai da fé, considerado o pai da fé. Ele teve um momento de incredulidade. Ele pegou lá Agar, fez um filho natural, que é Ismael, sendo que tinha um filho da promessa, que é Fora as omissões negativas. de Abraão. Tipo, tu é minha irmã, esse cala a boca, tu fica na boca, que é minha irmã. E tipo, os reis lá, o faraó do Egito, sofreu uma praga por causa de Abraão, que mentiu. E Deus ainda mandou o cavalaria só para pedir a Abraão para orar por ele. Entendeu? Tipo assim, essas coisas. E é justamente isso, porque a humanidade, a partir do momento que eu vejo que você é falho, você está lá tentando, você precisa de inspiração. Entendeu? Eu, particularmente, não gosto de líder que se faz perfeito. Entendeu? Tipo, para mim, eu não quero não, porque ele é santo demais. Tipo isso. Eu tô entendendo. Aí eu não quero também só assim. Agora não está passando na minha cabeça que ele vai me julgar. Eu errei, mas ele é santo, ele vai me julgar, entendeu? Sim. Passa isso Já na acabou cabeça. aqui. E algo importante nessa conversa aqui, nessa parte aqui, é que eles foram homens realmente que mostram as falhas, mas as obras que eles fizeram cobrem, Eles não foram. foram maiores. Sim. Eles são mais lembrados pelos acertos do que pelos erros. Porque o erro não define quem a gente é. Sim. A gente não é definido Gente, pelos nossos verdade. pecados. Somos A pecadores. gente perdoa esse arrependimento, nós pecados para o esquecimento. Já não mais nos Então, continuando, voltando à história, né?
Depois, passou pelos bispos, Gael e Melissa, acabou esse tempo com eles, veio o tempo com o pastor Jacques. Não, antes a gente teve a equipe junto com o pastor Jacques. Isso, Zé, pastor Jackson. E a onde foi, né, o ápice. Como é que foi, assim, dividir uma liderança com o pastor Jacques? Então, antes da gente se juntar com o pastor Jacques, a gente tinha tido uma reunião com os bispos, falar sobre isso, porque assim, o Arena estava vivendo uma realidade de adaptação ainda. Então, assim, tinham muitos líderes de equipe que estavam se adaptando aos bispos. Porque assim, cada pessoa tem a sua metodologia, entendeu? Assim, de como discipular, de como vai levar o Arena, como vai liderar, enfim. E, querendo ou não, vai ter muitos que não vão se encaixar. A gente estava nessa transição. A gente já estava lá como Sem Limites, já a segunda geração do Sem Limites, que foi o pessoal que chegou depois. E a gente estava lá, regimentando mais de 100, 100 e pouco, até uns 150, eu acho que a gente já chegou até naquela época, na época que a gente se juntou com o pastor Jacques. E aí surgiu essa estratégia de vamos juntar as equipes para fortalecer as equipes. Por exemplo, a gente tem equipe que levava 15, aí juntou com outra que levou mais 15, e assim, tipo assim, para tentar igualar todos. Para a igreja se juntar e crescer. Isso, gerar mais essa unidade dentro do Arena e levar o crescimento. E aí foi quando juntou o pastor Jacques junto com a gente. O pastor Jacques também estava vendo outra etapa da vida dele, que ele precisou passar, né, enfrentar. E aí foi um momento que foi bom para ele, que foi bom para a gente também, porque a gente aprendeu muito. Né? A gente juntou ali, começou a ver coisas, tipo, ele via coisas que a gente não via, ele dava ali no estado, olha, não é interessante isso, tipo assim. Foi muito bom a gente ter um pastor ali perto da gente também, até para cobrir, para estar orando, para estar fortalecendo. Que ideias do pastor Jacques são muito boas, né? É muito inteligente. O cabo é outro nível, a gente está ali. Tem que ser estudado, tem que ser estudado, Entendeu? Então, da lei da Jujuba inteligente. Exatamente. Mas foi um episódio de muito crescimento. Foi onde a gente foi ungido de águas. Sim. Né? E foi graças a ele, porque assim, Deus primeiramente ele na terra, porque assim, quando não dava, ele comprou a ideia. Correria, né, que o pastor Jacques fez. Foi um tempo mais necessário. Para vocês terem noção, acho que faltava o quê? Uma semana. Uma semana. Tinha que, tipo, não, faltava um dia, 2 dias, alguma coisa assim do tipo, pra gente mandar a documentação, e a gente não sabia nem pra onde ia. Ele ficou com a gente até madrugada, explicando tudo pra gente, o que a gente tinha que fazer, onde é que a gente pegava os documentos. Tenta isso, ele fez a rota toda. Ele fez tudo, ele ficou lá na ligação explicando. Então, eu vi o áudio, da manhã. E tipo, quem é que faria isso, entendeu? O pastorzão é o pastor meu, né? E outra, que a gente tinha a meta lá do Parceiro de Deus. Ele afrontava o nosso Parceiro de Deus pra gente bater meta, entendeu? Então, assim, ele realmente comprou o nosso sonho, comprou ali a nossa meta, o nosso desafio, foi junto com a gente e fez acontecer. Pastor, estamos esperando o senhor aqui. Quem sabe o próximo convidado Estamos esperando o senhor aqui. Enfim, produção, ainda temos tempo, presidente Ailton Santo. Claro. Vamos lá, então. Bora. Sim, fechou essa aí. Sim, fechou o tempo do 01, agora... Hoje a gente é discípulo do pastor Jacques. Sim, que a gente não pode entrar nesse assunto, porque quando ele vir aqui, ele vai falar mais sobre isso. Né? Deixa pra ele. Enfim, eu quero entrar agora em assunto de família e relacionamento. Eu tenho uma pergunta antes disso aí. Sim, tipo assim, eu sinto que em 2024, 2025 foi muito pregado sobre o avivamento, certo? O avivamento de igrejas, o avivamento de pessoas que não são convertidas para a igreja. E eu queria saber como é que vocês estão se preparando para esse momento. Se vocês querem ver o que vocês acham sobre o avivamento. A pergunta é o que é que, resumidamente, que ele falou muita coisa, vocês conseguiram ouvir, mas ele falou sobre a questão de avivamento, o que é que a gente espera, como é que a gente... Se realmente na visão de vocês vai ter avivamento, porque tem pessoas que discordam, né? Tem pessoas que não vai ter mais avivamento. Por incrível que pareça, a gente estava falando sobre isso hoje. Verdade. Quando a gente estava vindo para cá na aula, a gente estava falando sobre. Porque assim, é nítido para quem vai para o Arena que realmente tem uma vida espiritual com Deus,
certo? De chegar na arena e sentir que tem uma apatia. Uma resistência. Uma resistência, entendeu? Que, tipo, às vezes não flui, às vezes é demorado. Na hora do louvor, na hora da demonstração, as pessoas não conseguem se conectar direito. E, assim, isso tem gerado uma dor na gente. E a gente falou, né, que às vezes é tão nítido para quem realmente entende sobre, tem um pouquinho de experiência sobre isso, que também dói. De chegar e ver, entendeu? É tanto que no sábado eu não estava lá, não estava na faculdade, mas eu falo que ele se juntou lá com os discípulos da gente, fez uma momento de oração e depois entrou na administração, para tentar quebrar essa apatia. É bíblico, a Bíblia fala que no final do tempo o amor do mundo se esfriará. Então, assim, vai realmente se esfriar. Muitas pessoas vão ficar assim, voando, vão ficar desconectas, entendeu? Mas isso tem que doer no nosso coração. E aí a gente falou que é assim que começa um avivamento. É tipo um ajuntamento de poucas pessoas Que sentem a dor. que sentem a dor e que começam a clamar, inclusive. Eu estava falando sobre isso porque eu tive um sonho essa noite e acordei orando nisso, onde estava a bispa Ana pregando na igreja e estava todo mundo frio, entendeu? E aí chegou lá na hora da oração, eu fui orar e eu falei, não, peraí, não é assim que ora. No sonho, né? Obviamente, eu tenho essa ousadia de chegar para a bispa e dizer, não é assim que a senhora deve orar. Mas aí eu comecei a orar. Repreendendo toda a apatia, repreendendo toda a resistência e comecei a clamar pelo avivamento. Senhor, aviva, Tu és poderoso, Tu és aquele que convence o homem, o Senhor tem poder para convencer, então convence o homem, quebra, entendeu? E aí foi quando eu acordei, 3 horas da manhã, poxa, ela estava chegando em casa. Mas assim, é justamente isso, é um ajuntamento de pessoas que sentem uma dor e que se juntam em unidade para orar e clamar. Se a gente for puxar historicamente os avivamentos que aconteceram, sempre começou numa dificuldade, né? Exatamente. E pessoas acabaram se juntando e fazendo acontecer. E quem estiver conectado com os céus, com a nuvem, com o mover, vai sentir, sabe, que realmente vai vir algo grande de Deus sobre nossa igreja, sobre nossa arena, sobre nossas vidas. A gente estava até falando antes de começar o podcast, né, que eu falei sobre a questão de quando Jesus foi batizado nas águas, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Mas a Bíblia não relata que o céu fechou. Então o céu continua aberto. Entendeu? Então por que às vezes não tem isso? Porque justamente tem uma resistência. Ou não existem pessoas aptas, ou prontas, ou desejosas por receber. Sim. Porque o Espírito Santo só vai ser derramado naquele que quer receber ele. Não adianta, né? O Espírito Santo é cavalheiro, né? Ele não vai entrar em quem não deseja, em quem não quer. E realmente, tipo, sempre quando eu vou ministrar, porque eu estou no altar, eu vejo que assim, tem um clamor muito grande pelo avivamento, mas também tem uma resistência muito grande. Tipo, tem pessoas que querem, que buscam, mas tem outras pessoas que ficam com aquele medo, sabe, do que vai acontecer, ou ficam duvidando. Quer, mas acha que não vai acontecer pelo como tá fluindo. Eu também já tive essa dúvida no meu coração, bem no início, quando o bispo ainda estava no Arena, que ele falou sobre isso. Ele falou que ia ter um avivamento, só que tinha muita pouca gente no Arena, e eu ficava com aquilo, será? E hoje eu consigo ver que aquilo foi um pensamento muito pequeno que eu tive na época e que realmente vai haver um avivamento. É justamente isso, a gente limita demais. Exatamente. E o fato da gente limitar o Espírito Santo impede que ele flua de forma intensa, entendeu? Eu tenho muito esse pensamento de que a gente limita, tipo, a gente quer colocar Deus e o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Tipo, se o Espírito Santo habita dentro de mim, para onde eu vou, ele vai comigo. Se eu vou pra rua, ele vai comigo. Se eu vou pro trabalho, ele vai comigo. Se eu tô lavando a louça, ele vai comigo. Enfim, ele tá comigo. Se você tá pecando, ele tá com você. Ele tá comigo, entendeu? Se eu for pra um bar, pra uma boate, lá pra PH, ele vai lá junto comigo. Se você chegar perto de Nani e você orar assim, Senhor, eu tô entrando na sua presença agora, ela vai dar um casco de você. Vai. Porque eu vou perguntar, você tava onde até agora, querido? Se não na presença do Senhor. É verdade, você nem pode pedir para entrar, nem encerrar para... Nem pedir passar. Não tem como, gente. Deus, eu tô entrando... Não, já estamos. Estou aqui encerrando minha oração. Não tem que Você é encerrar. templo e morada, ele tá vivendo em você, né? E nós estamos preparados sim, porque nós estamos sentindo a dor e estamos indo atrás. O que é isso? É buscando, clamando, queremos, ansiamos. Então não adianta nada, tá vindo avivamento e você não fazer nada. O avivamento só vai vir quando você clamar. Quando você clamar, sentir a dor. Não adianta 3 pessoas estarem, né? Ali trabalhando enquanto outras estão só esperando. E outra coisa muito importante Tem que que ser eu um falei na ajuntamento. minha célula.
Deus só vai voltar quando a última pessoa me falar dele. Só que não é eu esperar por Léo e Naninha e falar porque eles são diáconos. Não, eu vou fazer minha parte, eu vou pregar para todo mundo que eu quero. Cada A um tem a Bíblia sua fala parte. que se a gente se calar, As pedras clamarão. Não adianta a gente, né? Pedir Maranata, Maranata, não fazer nada. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e Jesus lá, tá, eu vou. E é o- Vai pregar e é o primeiro. privilégio. E tu tá fazendo o quê? Eu já fiquei pensando, sabe por quê? Os anjos, eu acho que eles ficam doidinhos lá no céu. Fica, Quero viu, descer, meu amigo. Se eu fosse, eu já... Bora, E a gente está aqui na terra à disposição, nós somos instrumento, nós somos o porta-voz e Mas sabe muitas por quê? pessoas não estão nem. Sabe por quê? Porque se os conectando. anjos conhecem quem é Eu Deus. sei. Os anjos conhecem. E às vezes, justamente, a gente limita porque a gente não tem conhecimento de quem é Deus. Vou dar um exemplo. Emerson é programador. Na minha cabeça, ele passa o dia todo sentado, Sem fazer nada. olhando para o computador. Eu vou pagar R$100 para ele. É justo? Vale isso? Não, por quê? Porque eu não tenho conhecimento do que ele faz. Mas a partir do momento que eu conheço o que Emerson faz, eu Que vou não é pagar o fácil. que é justo. Uhum. Então, da mesma forma, como é que eu vou, já entrando em outro tema, mas vou fechar essa Certo. aspa, só abrindo aspas, a gente nunca vai adorar a Deus da forma que ele merece se a gente não sabe quem ele é. Uhum. Entendeu? Então, tipo isso. Ou a gente não vive o avivamento porque a gente não sabe o que é um avivamento. Ou realmente a gente não está trabalhando para que ele venha. Não adianta. Eu quero avivamento, agora você não faz sua parte. É Não adianta ver os vídeos em YouTube, é isso aqui que eu quero. Aí É você. verdade. Não ora e não lê a Bíblia. Você não busca. e É altar, Vou é entrar. fechar a porta aí. É o crente emocionado, né? Ele Exato. fala, quer isso, mas não faz nada. É ter intimidade. Eu vou entrar. Mas tem alguma pergunta, em outro- Jennifer? Deixa eu entrar aqui uma coisa rapidinho antes de Jennifer fazer a pergunta dela. Eu lembro que um discipulado do senhor falou que estava orando e a pessoa entrou no quarto e ficou paralisada. Eu sabia que ele ia perguntar isso. Eu sabia. Escute essa história para que eu fale complemente. Estava lá, né, clamando, orando, em lágrimas, sentindo muita presença de Deus. E aí, umas colegas minhas passou na frente do quarto e ficou lá. E aí me chamou, aí eu tava meio assim, né? Não tava querendo sair do meu momento e fiquei meio assim de não responder. Quando eu respondi, elas estavam, tu tava orando aí e eu não consegui sair daqui, fiquei paralisada na frente do quarto. E eu fiquei com muito medo assim, ela ficou com muito medo porque foi um impacto muito grande assim para ela. E ela ficou paralisada e eu disse, calma, não tenha medo, pode entrar. Ela. Né? Pode entrar ali porque o louvor, a unção estava muito grande. Outras pessoas também olhando lá, olhando no momento. E eu não consigo me mexer. Eu estou impactada com a presença de Deus que está aqui dentro. E aí eu fui bem ousado, né? Espírito Santo, pega a mão dela, faz ela tocar em mim. E aí tipo, ela começou a se tremer. E quando ela tocou em mim assim, ela recebeu muita presença de Deus. Aí começou a chorar e também foi um momento bem de intimidade assim com Deus e incrível assim o que aconteceu, né? E essa mesma pessoa, quando teve uma vez lá na igreja, estava tendo o mover de línguas estrangeiras, né? Lembro. Lembra? As pessoas falando inglês, falando espanhol e eu francês. E eu tava na parada do ônibus e eu senti um queimou na minha cabeça. De repente eu comecei a chorar e começar a falar espanhol. Foi incrível assim. E essa mesma pessoa pediu um abraço. E quando eu abracei ela também foi batizada. Amém. Então assim, foi um tempo de muita experiência. E eu fiquei assim, como a gente pode experimentar muito de Deus, né? Só mais a gente buscar. E também, Isso é avivamento também. ele faz agora, isso é avivamento. Isso é avivamento. Mas isso aconteceu por quê? Porque o Senhor buscou, o Senhor se movimentou para aquilo acontecer. A pessoa não pode simplesmente, nossa, eu queria que uma pessoa fosse batizada só eu abraçando. Mas você faz o quê? Você lê a Bíblia, você procura Deus no seu secreto? Não, então como é que você vai fazer isso? É isso. Eu costumo dizer para o meu discípulo que é o seguinte: primeiro você batalha no seu quarto, e que quando você for para fora dele, Deus ele vai mover, Deus, o Espírito Santo vai mover, você só vai dar ordem. É interessante que Jesus, toda vez que os discípulos algumas vezes ia procurar ele dizia, eu vou ali orar ao Pai, eu vou ali no meu secreto. Só que os discípulos não iam. Olha, presta atenção nisso. E que quando Jesus ia para a multidão,
Jesus falava, seja curado, a tua fé salvou, a tua fé te curou. Jesus já ia, né? Já ia preparado, ele já ia preparado, pronto. ele só fazia assim. E os discípulos não estavam preparados, aí fazer o quê? Eu não estou conseguindo expulsar demônios, mexe porque eu não consigo fazer o que você faz, entendeu? Então o secreto, ele fala muito isso. Quando você busca em secreto, quando você chega fora dele, o Espírito Santo vai mover, Deus vai mover, o ambiente ali vai a seu favor. E foi através de um secreto que você ganhou uma experiência, né? A gente ganhou a experiência. Mas também assim, eu vejo que a pessoa foi muito sensível. Sensível. Para poder receber e também sentir que ele estava acontecendo alguma coisa. Sentir aquele poder que estava no quarto. É porque às vezes é o poder, de Deus também. Você pode estar. Quando o poder de Deus vem, não tem coração assim. Pode ter coração resistente, mas quando Deus quer tocar, ele pode fazer. Ele pode quebrantar. Sabe? Então, o poder do quarto foi para fora. E quem estava fora veio para dentro. Então, assim, foi um momento muito incrível. Boa pergunta. Família agora é. Vamos lá. Tem alguma de família aí? Temos sim. Bota pra descer. Como os valores cristãos podem fortalecer os relacionamentos familiares? Totalmente. Vocês não passam só quem responde primeiro sou eu, né? Vamos lá, Léo. Os valores cristãos. Faz novamente aí. É porque eu fiz pra ela, eu pensei que eu estava esperando. É pra vocês dois, quem quiser falar. Enfim, como os valores cristãos podem fortalecer os relacionamentos familiares? Os valores. Que exemplos, né? Então, os valores e os exemplos, trazendo para nossa família, que pode agregar, ajudar. A gente costuma ser, como a Naninha falou, a gente é o mesmo na igreja, fora e em casa. Então, nossas filhas, por exemplo, vai ver a gente o mesmo na igreja, fora e em casa. Então, não existe isso de quebrar, sabe? E os valores, quando entrou na nossa casa, foi o momento mais importante para nós, porque eu vim de um lar que não era cristão. Minha esposa também, né? Quando a gente se juntou, a gente viu que isso era fundamental e importante para a nossa família. Então a gente juntou e disse, esses valores precisam entrar na nossa casa e tudo aquilo que a gente viu de errado com nossos pais, com nossos familiares, a gente tirar. Então os valores cristãos, os princípios de Deus entraram na nossa casa para tirar aquilo que não servia e colocar uma estrutura do reino. É isso. Né? A gente costuma dizer que a nossa família ela é uma nação que está sendo preparada né, para tocar outras nações. Que é isso? Tocar outras famílias. E a gente tem preparado nossas filhas para que elas possam crescer com esses valores, com esses princípios. Para quê? Elas sejam testemunhas. Começou quebrando a maldição, né? Isso. É importante ir com calma também, né? Porque a gente vê que vários filhos que nascem dentro de um berço cristão acabam se desviando, né? Acabam perdendo foco em alguma parte da sua vida, né? Por não conhecer a coisa errada, pelos pais prender demais, né? E aí, então, aí como é que vocês veem isso? Vocês entendem que daqui para frente, como é que vocês vão lidar com... Não sei, assim, a gente também se pergunta. Mas assim, em relação aos princípios cristãos, a Bíblia ela fala muito claro como deve ser uma família. Assim, o pai, o homem, ele é a cabeça. A mulher é ali a parte mais frágil, mas é auxiliadora, é aquilo que fortalece. Então, assim, a Bíblia ela me dá um padrão de qual papel cada pessoa tem dentro de casa. Então, assim, isso ajuda demais. Porque, por exemplo, como ela falou, eu não tive pai nem mãe presente. Então, eu não tive referência nenhuma do que é ser um pai e ser uma mãe. Então, eu já tenho um caminho por onde também. O pai de Léo, os pais de Léo, apesar de não serem cristãos, mas eles tinham um casamento firme, eles eram fiéis, eles tinham filhos que foram criados de forma legal. Então, assim, a gente tinha um caminho por onde não ir e tinha outro por onde ir. A gente unificou os dois e ainda tinha outro padrão que é o que a Bíblia nos ensina. Então, assim, não é algo por acaso. Tipo assim, eu vou ter uma família e vou levando cada dia um dia e ver por onde vai dar. Não, a gente tem que ter uma intenção. Sim. Entendeu? Então, assim, sobre isso que o Val falou, a gente também tem que entender que, assim como Jesus orou, disse, eles não são do mundo, como eu não sou. Não estou pedindo para você tirar ele do mundo. Estou
vim para o Senhor livrar eles do mal. Do mesmo jeito da gente. A gente entende que nossos filhos vão crescer no mundo, eles não são do mundo, mas eu não posso tirar eles do mundo. Entendeu? Eu vou fazer de tudo para livrar eles do A mal. questão é ensinar, né? Ó, o problema é esse. Né? É o que a gente Frustração, decepção, amizades ruins, lugares ruins. Então, toda essa parte eles vão ter um conhecimento. É tanto que assim, eu sempre digo pra Maria, né? Maria, você coloca uma música perto dela, ela já pergunta, essa música é de Deus? Às vezes fala até vergonha, porque a gente tá no Uber, né? Pega um Uber e tá o Uber ouvindo lá uma música e ela pergunta bem alto. Ela pega uma frase assim, papai, essa música é de Deus? Tipo assim, entendeu? Mas assim, a gente tem que ensinar. A Bíblia fala, ensina um caminho que a criança deve andar e até quando ele crescer ele não vai. Mas é também a questão de entendimento e de equilíbrio. Porque nós somos líderes da igreja, mas o nosso ministério principal é a família. Exatamente. Então, talvez, de repente, onde muitos pais param, pais cristãos, é viver intensamente na igreja e esquecer que tem filhos em casa. Até porque se sua família estiver bagunçada, cara, não vai refletir no seu Demais. ministério. E assim, eu conto até um testemunho em relação a isso. Eu estava lá orando pelas meninas, acho que eu já falei para você, mas eu vou falar para o resto do pessoal que não viu. Eu estava lá orando lá pelas meninas, Senhor, eu oro para que as meninas cresçam na tua presença. E tipo assim, uma outra mentalidade. Na verdade, só tinha Maria na época. Então, eu oro para que a Maria cresça na tua presença, para que ela não se desvie do mal, não sei o que lá. E o Espírito Santo, no mesmo momento, me perguntou, certo, para você, o que é crescer na minha presença? E eu respondi, é estar indo para a igreja, estar firmada na igreja e tal. E o Espírito Santo me perguntou, mas é lá que ela vai crescer? Eu disse, não, ela cresce em casa. Então, a minha presença tem que estar em casa. Então, se eu não trago a presença de Deus para dentro da minha casa, ela não vai crescer na presença de Deus. Ela pode ir para um culto ou outro obrigar. Porque quando é criança a gente pode obrigar aí, né? Sim, sim. Mas eu também não quero que ela vá obrigada, eu quero que ela vá Desejo. com entendimento. Entendeu? Porque assim, se ela for obrigada quando ela crescer, agora eu tenho idade, não sou mais obrigada, eu posso fazer o que eu quiser. É, justamente. Entendeu? Então, assim, vai ter dia que ela vai ser que não quer ir. Pois é. A gente explica e tal, enfim. E é Deixa eu fazer uma última pergunta para Nosso tempo tá acabando. Sim, mas... Ok, 10 horas. A produção ali já tá apertando. É. Vamos. Enfim, que conselho vocês dariam para casais que estão enfrentando dificuldade no casamento? Primeiro de tudo é entender qual é a sua dificuldade. Qual é a raiz da sua dificuldade. Entendeu? Porque assim, tem muitos conflitos que acontecem por egoísmo. De tipo, eu cresci na família A, criada dessa forma, ele cresceu com outra família de outra forma. E na hora de juntar, eu não quero abrir mão daquilo que eu vivi a minha vida toda aprendendo e que ele também não quer. E aí começam os conflitos. E outra questão é conhecer. Existem muitos casais que casam sem conhecer um ao outro. Sim. E aí quando começa realmente a viver a realidade de um casamento, também dá choque. Ah, eu não sabia que tu era assim. Entendeu? E aí essas coisas, assim. Por isso a gente fala que o tempo do namoro é o tempo que você abre bem os olhos. Veja tudo que tiver de defeito, porque não são as qualidades que vão manter um relacionamento saudável, mas são os defeitos que você atura. Então, por exemplo, eu tenho um monte de defeito, que se eu for falar que a gente fala... Assim como eu também Isso tenho. aí eu não concordo. Que eu ia fazer essa pergunta, não vai dar tempo, mas eu... Aqui é testemunho real, então é a realidade da vida. Sem perfeições aqui, é cada hora. Então, assim como eu sei que eu também tenho inúmeros defeitos, mas os defeitos que ele tem, eu tolero. Eu consigo aguentar. Por exemplo, eu odeio bebida, eu odeio cigarro. Aí eu vou casar com uma pessoa que bebe pra quê, minha gente? Vou casar porque, quando a gente casar, ele vai parar de beber. Vai nessa. Vai mulher aí pra ver se ele vai. Então, Eu você amo tem que... ele, mas ele fuma. Aí tu vai lá casar com ele. Entendeu? Então, assim, você tem que casar com uma pessoa que você conheça, tanto as qualidades quanto os defeitos, preferência e defeitos. Pra você saber se os defeitos que ele tem, você vai conseguir aguentar pro resto da vida. Se ele pode mudar, pode. Não pode também não mudar. E se ele não mudar? Daninha falou alguns detalhes, eu vou bem direto assim, certo? Ai, rapidinho. Para quem está com dificuldade no casamento, não entendeu o propósito da união dos dois. É isso. Direto. Porque quando eu casei com ela, a gente se uniu com um propósito e a gente entendeu isso. Já quebramos maldições só por decidir isso. Já quebramos... Só por casar, né? Só por casar. Já Da forma quebramos correta, né? muitas barreiras. Então, quando a gente entendeu que o foco é aquele, para onde nós devemos ir, o que a gente está construindo, pode vir o que for. Eu vou cobrir a vida dela, ela vai me cobrir, e nós dois vamos se perdoar, nós dois vamos fazer de tudo para chegar aonde a gente quer.
Então, é entender o propósito da união dos dois. Nós já entendemos, Deus já falou pra gente, então a gente segue firme, sabe? Então, Amém. se você está passando por alguma dificuldade, entendo a união dos dois. Separar não vai adiantar. Separação não vai adiantar. Divórcio não vai adiantar. Casa com outra pessoa do mesmo jeito que Vai essa. arrumar o mesmo ruído. Não vai entender de novo o propósito. Entendeu? Então é isso. Amém. Estamos encerrando Tá tão bom. primeiro Cast One, nosso primeiro episódio. Foi maravilhoso, né? Viemos ser Eu convinhos. posso falar aqui quem vai ser o apresentador oficial? Aqui também? Já posso falar? Eles vão apresentar também junto com a gente, eles foram os primeiros entrevistados, né? Quem será o próximo, hein? O próximo já foi escolhido? Será? É. Quem vocês querem? Quem vocês querem? Quem Isso. vocês adivinham aí? Vamos dar essa chance pra galera, né? Comenta aí, Eu comenta aí. quero sugestões, Comenta né? aí. Quem vocês querem ver aqui? Coloca o nome da pessoa Qual que você testemunho? quer que venha para esse podcast. Qual testemunho você quer ouvir? Os próximos que vão entrevistar vão ser Léo e Naninha. Vamos aí. Depois eu e Nicole volta e assim a gente vai. Essa aí. Beleza? Os macacos vai e volta. Até também temas que vocês querem ouvir aqui no Sim. podcast, o que é que vocês querem? Sim. Conteúdo. Mandar as perguntas Manda, também. manda, Vai manda, que, né? manda. Vocês tinham curiosidades aí. Não deu pra gente mandar as perguntas, acho que foi muito em cima. Sim. Mas é isso. Um podcast muito abençoado e até a próxima. Até a próxima, Não deixe sim. de seguir, Isso. compartilhar. Temos um canal do Instagram, um canal do YouTube. Vai Segue lá. lá, galera. Tamo Cast junto. One, né? .podcast. Podcast. E se inscreva no canal Cast One. Não é números, são vidas. Amém. Amém. Tamo Vamos, junto. exército! Ai, tem me empolguei. Show.